Oi, tudo bem? Sou o professor Fabrício Pereira e essa é a segunda aula do nosso módulo 1, Identidades Nacionais, do curso de Pensamento Latino-Americano e Africano, Temas Contemporâneos. A aula de hoje é sobre o Frantz Fanon e o Amílcar Cabral. A formação das identidades nacionais é um tema fundamental do pensamento periférico, desde que este se constituiu enquanto tal, enquanto um pensamento que se entende como periférico. Nós podemos localizar nos anos 50, 60 e 70 do século passado, do século XX, um período de especial riqueza nesse debate, durante o ciclo de descolonizações na África, na Ásia, mas também no Caribe. Dois autores fundamentais nesse debate são o Frantz Fanon e o Amílcar Cabral. Além disso, eles têm sido hoje, nesse momento, redescobertos, relidos. E esse fenômeno também está ocorrendo no Brasil. Eu vou apresentar aqui alguns aspectos das obras dos dois e sugerir algumas explicações para esse resgate que vem ocorrendo. A violência perpassa a obra do Fanon, esse psiquiatra nascido na Martinica, discípulo do Aimé Césaire, criador do movimento da negritude, e originado lá dos debates dos autores da negritude. O Fanon se notabilizou como intelectual orgânico da luta de libertação da Argélia do colonialismo francês. A ideia de que uma situação construída pela violência só pode ser combatida da mesma maneira é central nas páginas de Os Condenados da Terra, que é a sua obra final, sua obra definitiva, publicada em 1961, um pouco antes dele vir a falecer com leucemia. Com Pele Negra, Máscaras Brancas, um livro de 1952 que trata mais da questão da identidade negra, e o Condenados da Terra é a obra principal do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. O primeiro de 1952, o segundo de 1961. Então, aqui em Os Condenados da Terra, o colono produz o colonizado a partir de situações de dominação que não possuem na colônia a sutileza encontrada nos países do capitalismo central. E tal dominação só terá fim com a eliminação do colono. A descolonização é um processo para o Fanon que opõe duas forças antagônicas, e o mundo colonial é tão, nas palavras dele, estreito, semeado de interdições, que não pode ser reformulado senão pela violência absoluta. A descolonização não seria um processo, então, que poderia abrir novas situações de contato entre as forças antagonistas. A força colonizadora, para o Fanon, deveria ser simplesmente enterrada ou expulsa do território. Além da defesa da violência revolucionária e do campesinato como classe revolucionária, a reflexão sobre a formação da cultura nacional é central em Os Condenados da Terra. O autor considera um equívoco de boa parte dos intelectuais anticolonialistas a luta pela gestação, primeiramente, de uma cultura pan-africana, ou negro-africana, ou árabe-muçulmana, quando toda cultura é, antes de tudo, nacional, nas palavras dele. O Fanon afirma que boa parte da intelectualidade colonizada já tinha, naquele momento, como principal reivindicação, uma cultura nacional, procurada nas raízes pré-coloniais dos povos colonizados. Mas, para ele, os militantes políticos escreveriam sua atividade no quadro do real, enquanto a maioria dos militantes culturais o faria no quadro da história. Daí o Fanon se mostra contrário a essa divisão social do trabalho revolucionário e encarna ele próprio essa junção de intelectual e militante revolucionário. Faço uma citação do Fanon aqui. Abro aspas. Cedo ou tarde, o intelectual colonizado compreenderá que não se dá testemunho da nação a partir da cultura,
mas que se pode evidenciá-lo no combate que o povo conduz contra as forças de ocupação. Querer apegar-se à tradição ou reatualizar as tradições abandonadas é ir não somente contra a história, mas contra seu próprio povo. Fecho aspas. Assim, o Fanon está longe de uma visão estática e tradicionalista de cultura, mas aceita antes de tudo a cultura nacional. Defende que a luta de libertação não somente gera uma renovação da cultura, ela própria produz cultura em si mesma, é então uma manifestação cultural. O Cabral, Amílcar Cabral, se aproximou em vários pontos da reflexão do Fanon e foi claramente influenciado por ele. O maior ponto de contato dos dois é que o Cabral também considera a luta de libertação um fator de produção de cultura, um fator de cultura por excelência, e igualmente a considera um fato de cultura, um fato cultural. Então, um fator de cultura e um fato de cultura. Cabral, nascido em Guiné-Bissau, criado em Cabo Verde e formado academicamente como engenheiro agrônomo na então metrópole portuguesa, em Lisboa, se tornou um dos principais intelectuais dos países africanos de língua portuguesa e um dos principais líderes revolucionários da periferia como um todo, sendo o líder do movimento de libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Se Fanon só assumiu alguns elementos marxistas mais para o final da sua curta trajetória de vida, o Cabral pode ser considerado efetivamente um autor marxista, um representante do chamado marxismo africano, que era uma corrente marxista bem heterodoxa, mas ainda assim um marxismo, corrente que predominou na filosofia africana entre os anos 60 e 70 do século passado, 60 e 80. O Cabral defendia a necessidade da adaptação do marxismo a cada especificidade local e a cada época, né? O modo de produção e a luta de classes assumiam um papel fundamental em seu pensamento, mas a cultura e a sua influência sobre os fatores econômicos também assumia um peso fundamental para ele, né? Cito da sua conferência Libertação Nacional e Cultura, proferida em 1970. Abro citação, abro aspas. Um povo que se liberta do domínio estrangeiro não será culturalmente livre, a não ser que, sem complexos e sem subestimar a importância dos contributos positivos da cultura do opressor e de outras culturas, retome os caminhos ascendentes da sua própria cultura que se alimenta da realidade viva do meio e negue tanto as influências nocivas como qualquer espécie de subordinação a culturas estrangeiras. Vemos assim que, se o domínio imperialista tem como necessidade vital praticar a opressão cultural, a libertação nacional é necessariamente um ato de cultura. Fecho citação. Desse modo, Cabral defendia então uma reconversão dos espíritos, nas palavras dele, das mentalidades, para a sua verdadeira integração no movimento de libertação. Esta reconversão era, nas palavras dele, uma reafricanização, que podia ocorrer antes da luta, mas só se completaria no decurso dela, no contato cotidiano com as massas populares e na comunhão dos sacrifícios que a luta exige. Para concluir, então, essa aula e essa análise do pensamento do Fanon e do Cabral, né? Os dois autores vêm sendo resgatados, relidos nos últimos anos, desde uma chave pós-colonial ou decolonial. Tá? Vimos que são autores, sim, anticoloniais. Tá? Antes de pós-coloniais ou decoloniais, o que eles eram, na época, eram autores anticoloniais e com influência marxista, né? Mais o Cabral, mais o Fanon também, ainda que uma influência marxista heterodoxa, bastante heterodoxa. Assim, a questão nacional e, secundariamente, a luta de classes são os elementos norteadores das suas reflexões, exatamente porque são autores anticoloniais. Mas deve-se considerar, né, que o Fanon e o Cabral efetivamente
antecipam elementos pós-coloniais e decoloniais no pensamento deles, como, por exemplo, em suas afirmações da necessidade da descolonização das ideias, também na valorização da cultura e da psicologia, quero dizer, da subjetividade, e também no debate sobre a identidade negra. Especificamente quanto ao tema da identidade negra, ambos refletem sobre a negritude e sobre o panafricanismo, identidades supranacionais, transnacionais, mas terminam por enfatizar a luta nacional, a identidade nacional, ou várias identidades nacionais. Em particular o Cabral, que afirmou haver várias Áfricas e várias culturas africanas desse mundo. Mas esse tema de negritude e panafricanismo é um dos temas do módulo 2, do próximo módulo da nossa disciplina. Vamos deixar um pouco de lado aqui. O elemento principal do resgate desses dois autores hoje, penso eu, é a centralidade do tema colonizador-colonizado no pensamento dos dois, muito mais que o tema nacional, que era o tema central no pensamento deles. E penso que essa ideia, essa importância do tema colonizador-colonizado no pensamento dos dois é o que realmente vem sendo trabalhado nas releituras dos dois autores, nas reinterpretações dos dois autores, particularmente pelos autores de hoje decoloniais. Para os dois, a busca por saídas dessa dualidade, colonizador-colonizado, passa por uma reumanização. E, bom, isso pode ser lido facilmente hoje em dia como colonialidade e decolonialidade, portanto, na chave colonialidade e decolonialidade, do movimento modernidade-colonialidade. Ambos os autores concluem que a luta de libertação exige o rompimento com aquela identidade anterior, a identidade do colonizado, e a construção de uma nova identidade. Essa construção é um processo, eventualmente ou quase sempre para esses autores violento, um processo que se dá na própria luta de libertação. E aí me parece hoje claro que os autores que vêm retomando, que vêm relendo os dois, enfatizam menos esse elemento da violência, que era muito forte no pensamento deles, particularmente do Fanon, e tratam mais assim de uma descolonização, de uma eliminação do colonizado mais simbólica, mais psicológica, mais subjetiva, me parece. Os dois autores defendiam a constituição de um chamado homem novo, um tema muito comum no pensamento crítico, no pensamento radical, na periferia, um tema do Guevara, por exemplo. A constituição de um homem novo. Mas para os dois, esse homem novo se forjaria a partir de elementos locais, próprios, originários, raízes culturais próprias. Então ele se forjaria num retorno às fontes, nos dizeres do Cabral, num retorno ao povo. Então esses autores são autores, antes de tudo, originários, autores periféricos, com todo o sentido que essa denominação autor periférico pode assumir. Um abraço para vocês, até a próxima aula.